Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente incrível. A história de como, lá na Grécia Antiga, a humanidade teve uma virada de chave. Deixou de explicar o mundo com mitos e deuses para começar a usar a razão e a observação. Foi basicamente o nascimento de tudo que a gente hoje chama de ciência. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Tenta visualizar um mundo sem nenhuma explicação científica para as coisas que acontecem ao nosso redor. Como é que se explicaria um evento tão assustador quanto o Sol simplesmente desaparecendo no meio do dia? Pois é, a resposta muito provavelmente seria algo mítico. Um deus que ficou bravo, um monstro celestial devorando o Sol. Era um mundo governado por forças que ninguém entendia, totalmente imprevisíveis e, na maioria das vezes, bem temperamental. Mas aí, por volta do século VI, antes da Era Cristã, lá na Grécia Antiga, alguma coisa monumental começou a mudar. Foi o início da grande jornada do mito para a razão. O que aconteceu foi uma transição fundamental do mitos, que é o mundo das histórias e dos deuses, para o logos, o mundo da razão e da lógica. E por que lá na Grécia? Bem, as condições eram únicas. Eles tinham uma religião com vários deuses, sem um livro sagrado único ditando as regras, e um comércio marítimo super intenso que trazia gente e ideias de todos os cantos. Esse caldeirão cultural todo acabou criando uma liberdade de pensamento, uma curiosidade que foi o terreno perfeito para a razão começar a florescer. E esses novos pensadores, que a gente chama de pré-socráticos, começaram com uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Do que todas as coisas são feitas? A busca pela matéria-prima do universo tinha acabado de começar. O primeiro dessa turma foi Tales de Mileto, que muitos consideram o primeiro cientista da história. Ele fez uma viagem para o Egito e ficou fascinado vendo como a vida explodia nas margens do rio Nilo depois das cheias. E aí ele pensou: talvez tudo venha da água. Era uma ideia baseada na observação da natureza, não em algum mito. Isso era revolucionário. Aí veio o aluno do Tales, o Anaximandro, e ele foi ainda mais longe. Ele propôs uma ideia mais abstrata, o apeiron, que significa algo como o infinito, o ilimitado. Para ele, o nosso mundo era só um de muitos que surgiam e desapareciam nessa fonte infinita. Uma ideia, vamos combinar, incrivelmente à frente de seu tempo. Depois veio Anaximes, o terceiro grande filósofo de Mileto. Para ele, o elemento fundamental era o ar. Fazia sentido, né? O ar é algo que a gente sente, mas que está em todo lugar. Ele dizia que, quando o ar se condensa, ele vira água e terra. E quando ele se rarefaz, vira fogo. Simples e elegante. Então, veio a ideia mais radical de todas, a dos atomistas. Eles disseram que tudo, absolutamente tudo, era feito de partículas minúsculas, que não podiam ser divididas, os átomos. E esses átomos se moviam num espaço vazio. Tudo que a gente vê no mundo seria só o resultado das colições e combinações diferentes desses átomos. É uma noção tão poderosa que mais de 2000 anos depois virou a base da química e da física modernas. É de arrepiar. Esse debate todo sobre do que o mundo é feito nos leva diretamente para o maior embate intelectual da filosofia grega, Platão contra Aristóteles. Dois gigantes, mestre e aluno, com visões de mundo que não poderiam ser mais diferentes. Essa imagem aqui resume a briga toda de um jeito genial. De um lado, Platão apontando para cima. Para ele, a verdade não está aqui, está num mundo das ideias, um lugar perfeito, eterno. E tudo que a gente vê e toca é só uma sombra, uma cópia mal feita. Já o Aristóteles, que era seu aluno, aponta para baixo. Ele está dizendo, não, a realidade é essa aqui, ó. É o que a gente pode pegar, observar, classificar. Duas visões de mundo completamente opostas. Essa filosofia do Platão acabou dando para a biologia o que a gente chama de conceito essencialista de espécie. Ou seja, cada cavalo que a gente vê por aí é só uma cópia imperfeita de um cavalo ideal, uma forma perfeita que existe lá no mundo das ideias. Essa noção de essência, de uma forma perfeita e imutável, foi tão poderosa que dominou o pensamento ocidental por quase 2000 anos. E o que o Aristóteles fez? Ele, como bom aluno rebelde, pegou essa ideia de formas do seu mestre e literalmente a trouxe para a Terra. Em vez de ficar pensando no cavalo ideal num outro mundo, ele se dedicou a observar, dissecar e classificar os cavalos reais que ele encontrava. E com isso, ele se tornou, de fato, o primeiro grande biólogo da história. Uma das suas criações mais duradouras foi a Scala Naturae, a escada da natureza.
Era basicamente uma hierarquia de tudo que existe, organizada numa escala de perfeição. Lá embaixo, a matéria é sem vida. E subindo, passando pelas plantas, pelos animais, até chegar no topo com os seres humanos. Essa frase do Aristóteles mostra o espírito da coisa. O método dele era olhar de perto, observar os detalhes. Ele estava, sem saber, lançando as bases da zoologia, da botânica até da ecologia. O trabalho dele foi tão, mas tão fundamental, que por mais de 1.700 anos ninguém ousou questionar. Era a autoridade máxima. Mas essa chama brilhante da razão grega não queimaria com a mesma intensidade para sempre. Vamos dar uma olhada nas últimas grandes faíscas dessa era e entender o que fez essa chama começar a vacilar. E que faísca! Dá uma olhada nesse número, 40 mil quilômetros. Foi o que Eratóstenes calculou para a circunferência da Terra, lá por 240 a.C. E como ele fez isso? Usando varetas e a sombra do Sol em duas cidades diferentes. É um exemplo impressionante do poder da geometria e do pensamento racional dos gregos, e o resultado dele foi absurdamente próximo do real. Só que, com a ascensão do Império Romano, o cenário começou a mudar. O interesse foi se deslocando para pseudociências, como a astrologia. E depois, com a oficialização do cristianismo, o foco mudou de vez da investigação das causas naturais para as questões da fé e do dogma. A chama do racionalismo grego, que tinha brilhado tanto, começou a apagar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se as ideias de um único homem, como Aristóteles, puderam ser a verdade absoluta por 1.700 anos, que verdades que a gente aceita hoje como inquestionáveis podem, um dia, ser vistas como ultrapassadas? A jornada dos gregos do mito à razão nos mostra como as ideias podem de fato mudar o mundo, mas talvez a maior lição seja que o conhecimento nunca está completo. O importante não é só ter as respostas, mas nunca, jamais, parar de fazer as perguntas.